Olá a todos do 8º ano, sejam bem-vindos a essa que é a nossa última aula do ano. Exatamente, né? A próxima sexta já é Natal, na outra já é Ano Novo, né? Já é até 2021. E para terminar esse ano, eu trouxe um assunto, né, que está presente no livro de vocês, mas de uma forma bem resumida e que merece um certo destaque. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a Revolução Mexicana, que é a aula, né, de número 22. E para estudar sobre esse assunto, né, eu preferi trazer um vídeo, né, de um canal, né, eu retirei do canal de Renan Carvalho, né, que é um estudante de História que fez esse vídeo para a sua universidade e que eu estou trazendo para cá, né, para nossas aulas, puramente com o intuito de educativos, né? Então, foi um trabalho maravilhoso que ele realizou e agora eu quero contemplar vocês, né, com este assunto. Fiquem então com a Revolução Mexicana. O século XIX foi o século das revoluções liberais e burguesas, com a Revolução Francesa em 1789 e a Revolução Industrial trazendo novas concepções de mundo e de desenvolvimento capitalista. Já no século XX, as revoluções socialistas com a Revolução Russa de outubro de 1917 e a formação a partir do pós-Segunda Guerra de um grande bloco soviético, o que nos reservará para o século XXI. Há quem diga que a era das revoluções está encerrada, que o mito da revolução que governou a vida dos homens desde o século XVIII já não serve como guia no presente. Diante do monopólio da violência pelos governos e do custo crescente dos armamentos bélicos, parece a muito ser quase impossível repetir os feitos da era das revoluções. O século XX no México começa efetivamente com a Revolução Mexicana. Ponto alto e crítico na história mexicana, se delimita como um divisor de águas no percurso dos eventos históricos desse país, com tradição colonial, monárquica e ditatorial. Foi a primeira revolução com claro cunho social a acontecer na América Latina nesse século. Há muito que se refletir sobre esse singular acontecimento na história latino-americana. A Revolução Mexicana é um evento muito complexo com diferentes fases e questões que serão vistas ao longo desse enredo. Mas antes de iniciarmos essa viagem pelo mundo caótico e revolucionário movimentado por diferentes grupos sociais, é importante lembrar-se de alguns princípios. Em primeiro lugar, a Revolução Mexicana se definiu como um movimento de ruptura social com os velhos moldes do antigo regime. Território colonizado pelos espanhóis desde o século XVI, se definiu como o epicentro do vice-reinado da Nova Espanha. Se estamos no século XX, no ano de 1910, muitas das estruturas sociais permaneceram semelhantes ao período colonial, ainda que a independência do México seja reconhecida desde 1821. Em segundo lugar, reconhecendo sua complexidade com variáveis e diferenças regionais, sociais e culturais entre os distintos movimentos revolucionários, a Revolução Mexicana se configurou como um evento heterogêneo, multifacetado, de caráter nacional, popular e agrário. A luta pela terra vai nos guiar ao longo de todo esse vídeo. A revolução possui 4 fases distintas. São elas que compõem as partes deste enredo e que veremos a seguir. Assim como cronológica, a revolução é geográfica, onde destacaremos os principais movimentos durante a revolução. Bora nessa viagem? Antes de falarmos propriamente sobre a Revolução, é preciso descrever como era esse México pré-revolucionário. Em 1876, começa o governo de Porfírio Dias, um oligarca republicano que surgiu no poder propondo transformações para o México que se tinha, visando mudanças no regime e no país. De perfil oligárquico, estabilizou a economia e a política no último quarto do século XIX, depois de meio século de instabilidade após a independência. Vale lembrar que o México, antes de seu governo, vivia uma monarquia constitucional, assim como o Brasil. Seu regime foi responsável pela centralização política e econômica do país, assim como sua unificação. Se após a Segunda Revolução Industrial,
o período é conhecido pela ascensão da classe burguesa e seu modo de vida sofisticado. Os movimentos na América não foram diferentes. No final do século XIX, assim como no Rio de Janeiro, o México passou por diferentes transformações estruturais e progressistas inspiradas na Belle Époque francesa. Foram realizadas grandes reformas urbanísticas, com a melhoria das comunicações e transportes, assim como a realização de grandes obras públicas e o aumento e construção das grandes vias. A ferrovia chegava ao México. Abriu-se definitivamente o país ao capital estrangeiro, em especial norte-americano, o que levou à integração da economia mexicana no mercado externo. Empresas e companhias norte-americanas, inglesas, francesas vieram a ocupar pedaços do território do norte mexicano, gerando empregos em bons tempos e agravando a crise em tempos de perdas. O crescimento econômico voltou-se à exportação, principalmente relacionada à construção de ferrovias. Atividades como mineração, a agricultura, a pecuária e a indústria extrativista foram estimuladas principalmente pela entrada maciça do capital norte-americano. As concessões mexicanas aos europeus, a princípio, não se chocavam com as dos norte-americanos, mais interessados no norte. Já os europeus preferiam o centro-sul. Eles se dedicavam principalmente às finanças, à indústria têxtil e de armamentos. Por sua vez, estas foram responsáveis pela penetração do capitalismo no país. O programa porfirista era baseado em 3 propostas. A primeira, pacificação e ordem. A segunda, o progresso econômico e consolidação da política na valorização da imigração europeia. E em terceiro ponto, o investimento do capital estrangeiro. A partir de 1888, consolidou-se a maior ditadura que o país vira nos anos pós-independência, com censura à imprensa e grande repressão às revoltas sociais emergentes. Setores importantes da sociedade, como a população trabalhadora e os camponeses, foram duramente reprimidos em nome do progresso e da centralização de dias. Porfírio estabeleceu o exército, tendo controle direto dessa instituição. A instabilidade interna, chamada Pax Porfiriana, e a emergência de um Estado forte e poderoso provocou a pacificação, repressão e a cooptação de diferentes líderes com tradições políticas e de mando. A geografia mexicana ficou assim, um país dividido entre o mundo rural e urbano, partes incorporadas ao modo de produção capitalista e outras partes cultivando formas e produções com resquício lá do período colonial. Nesses espaços existiam os pueblos, isto é, aldeias indígenas que frequentemente ficavam com medo de perder suas terras para os grandes latifundiários. No âmbito urbano, os operários e trabalhadores eram muito sacrificados. Os patrões viam como preguiçosos dado ao ócio, à luxúria e à bebida. Os trabalhadores, por sua parte, trataram de se organizar em sindicatos, cooperativas e associações recorrendo a greves e manifestações, decorrentes de baixos salários e maus tratos. O México era uma sociedade jovem governada por um punhado de anciões. Pelo acúmulo de mazelas e questões pendentes, já não era mais possível Porfírio sustentar o governo centralista, positivista e urbano. A sociedade mexicana, com grandes diferenças sociais e políticas, se delimitava por um caráter próximo ao feudal no campo, corrupta em seu estado e conservadora em seus princípios. Esta sociedade, movida pelo nacionalismo, já não estava mais satisfeita com o capital estrangeiro dentro do estado. Foram esses fenômenos que entraram em conflito com as formas locais da vida social e levaram à eclosão da Revolução Mexicana. Poucas revoluções têm data e hora marcada para acontecer. Normalmente são inesperadas e explosivas, a qualquer hora podendo acontecer. A Revolução Mexicana não se enquadra nesse caso. A data do caos revolucionário contra o governo porfirista foi do dia 20 de novembro de 1910, às 6 horas da tarde. Esta primeira tentativa de levante foi feita por um personagem da nossa história, Francisco Madero. Ainda que este levante tenha sido um fracasso em seus planos, não impediu que o chamado e os ecos da Revolução fossem ouvidos e respondidos pelos mais diferentes grupos descontentes com o governo. A Revolução Mexicana se inicia como uma revolução política, mas a crise política é apenas a espuma na superfície do mar social que se agitava nas profundezas. Ao redor de Francisco Madero se aglutinaram toda a oposição a Dias e a seu regime. Desde setores da elite, como a própria família de Madero, constituída de proprietários de terras e industriais no norte do país, assim como setores da burguesia e classe média exigindo maior participação política.
Madeiro, filho de uma família tradicional do estado de Ayula, prejudicada pela competição com as empresas norte-americanas, buscava competir às eleições de 1911 com Porfírio Dias. Saiu derrotado. É posto em prisão domiciliar, sendo que logo depois foge para os Estados Unidos. De lá, lançou o Plano de São Luís de Potosí, onde fazia demandas para que se sublevassem contra a ditadura porfista do dia 20. Chegada a este dia, Madeiro convoca os mexicanos à rebelião e se proclama presidente provisório do México, mesmo com as eleições e posse de Porfírio Dias para o mandato entre 1910 a 1916. Madeiro cruza a fronteira entre os Estados Unidos e, junto com outros grupos, pressiona a renúncia de Dias. A revolução já estava em jogo. Dias, não vendo mais oportunidades para o seu governo, renuncia, sendo instaurado um governo provisório de Francisco Leão de la Barra. Em 1911, há eleições presidenciais onde Madeiro sai vitorioso. Daí para frente, o caldo da revolução só esquentaria mais e mais. Movimentos sociais no campo, representantes sindicalistas e elites locais na cidade buscariam defender seus projetos políticos de sociedade e para o futuro do México. Nesta revolução, se desenvolve 2 centros geográficos revolucionários duradouros. No sul, forças camponesas do estado de Morelos, liderado por Emiliano Zapata, iniciam uma revolução agrária. Este movimento, que passou boa parte dos anos de lutas civis de forma autônoma em relação às forças, contribuindo decisivamente para o caráter social, popular e camponês da revolução. Orientados principalmente pela restituição das terras comunais dos pueblos expropriados pelas grandes fazendas da região do sul. Esse grupo desenvolveu um documento redigido e assinado pelos chefes zapatistas em 1911, cujo nome se identifica com o Plano de Ayala. O plano desconhecia Madeiro como presidente e pedia sua destituição. 3 pontos são importantes. A. Os pueblos ou cidadãos que possuíssem os documentos de terra expropriadas pelos fazendeiros tomariam imediatamente a posse delas e as manteriam de armas em punhos até o final da Revolução. B. Expropriação de 1/3 das terras dos grandes latifundiários mediante pagamento de indenização, a fim de que os povos e os cidadãos do México pudessem trabalhar nelas. C. A nacionalização da totalidade dos bens dos grandes fazendeiros, científicos ou caciques que se opusessem ao plano em questão. Em Morelos, onde já havia ocorrido a reforma agrária, os camponeses ocuparam as terras que lhes haviam sido usurpadas pelos grandes proprietários, um conflito que marca a luta de classe existente entre setores da sociedade mexicana. Já no norte, destaca-se a presença de 2 grupos principais que formam as tropas madeiristas, um liderado por Pascoal Osório e outro por guerrilheiros comandados por Francisco Villa. Esses grupos eram formados por líderes de classe média, sem planos e bandeiras políticas claras como o do Sul, o que dificultou a elaboração de um plano político de reformas sociais mais claras. A Revolução transformou-se em um emaranhado de forças políticas e sociais, e Madeiro não conseguiu ter controle efetivo sobre os grupos que se reuniram à sua causa. A Revolução passaria por um forte golpe conservador. Mal sabia Madeiro que tinha sido traído pelo seu próprio comandante de guerra, Pascoal Orozco. O plano teve sucesso. Um dia, para o novo governo, Victoriano Huerta assume o comando. Quaisquer resquícios de governo constitucional se foi junto com o golpe de Estado dado por Huerta em relação a Madeiro. Por uma queda inesperada, vamos continuar nossa história que nos mostra os caminhos da Revolução. Entre vindas e disputas de poder, Huerta fecha o Congresso e declara restrição ao Estado como forma de conter grupos políticos que estavam contra suas decisões. Um grupo formado por 4 movimentos, declarados de constitucionalistas, se unem para o estabelecimento de um movimento amplo contra o Huerta. O pacto reunia a Ampla Frente Zapatista do Sul, as Colinas de Venâncio Carranza, as forças organizadas pelo governo de Sonora e comandadas por Álvaro Obregón e Torrentes de Pancho Villa. Esse movimento ficou conhecido como a Revolução Constitucionalista.
Seu governo teve sucesso em conter os movimentos revolucionários de oposição, realizando eleições e alianças com o Exército Nacional, mas que não durou por muito tempo. A mobilização das camadas populares levou a um novo degrau na luta revolucionária, a tomada do poder central, e assim consegue em julho de 1914. A aliança multiclassista que apoiava a Huerta entrava em colapso, abrindo espaço para uma guerra de classes, burguesia e camponeses proletariado. Tomado o poder, temos dois grupos principais, as forças revolucionárias e as forças camponesas, cada um com modelos de sociedade com seus próprios projetos e valores defendidos. O que é importante destacar é que a aliança entre Zapata e Pancho Villa garantia a ocupação do poder central e a revolução popular e social. Desse período, tivemos muitos avanços sociais. A criação de uma lei eleitoral estabelecendo autonomia municipal, direitos trabalhistas, tais como direito de greve, jornada de 8 horas, liberdade de associações e as leis fiscais. 2. Buscaram construir um aparato de Estado, fortalecendo a educação, as relações exteriores e os sistemas de comunicação, agricultura e fazenda. 3. Ainda que de curta duração, pela tomada do governo por Carranza, em 1915, os movimentos zapatistas e vilistas provocaram e ecoaram nos movimentos sucessivos da história mexicana. Entre 1915 e 1920, foi um período marcado pela derrota popular e a vitória das novas elites no governo do México. Carranza assume o governo e busca consolidar uma constituição que encerrasse o ciclo revolucionário, ficando reservada à ala burguesa a vitória da Revolução. A Constituição de 1917, às vésperas da Revolução Russa, buscava tratar de novas garantias democráticas sobre a organização jurídica do país. Consolidava a eliminação da participação religiosa na educação, buscava construir um caminho para a reforma agrária e da proteção à pequena propriedade e às terras comunais, da nacionalização das riquezas do solo, do estabelecimento de limites à propriedade privada submetendo ao interesse social e da delimitação dos direitos e garantias dos trabalhadores. Essa Constituição demonstra o peso e força da ação política dos camponeses e operários na luta por suas demandas e reivindicações. A ala mais radical da burguesia mexicana tinha a noção de que não podia esquecer de incorporar até certo ponto as demandas dos movimentos de massa e que só assim seria possível pacificar o país. Então chegamos ao final do vídeo e chegamos ao final da aula de hoje. Como eu disse no começo, essa é a nossa última aula do ano. Espero que todos vocês estejam bem e que tenham conseguido acompanhar nossas aulas até aqui, que tenham gostado, e agradecer em nome de mim e de todos os outros professores de História que estiveram junto com vocês nessa jornada. Eu desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E que com a saída dessa vacina a gente possa retornar nossas atividades presenciais no próximo ano. Até lá!